Você já percebeu que existem dias em que parece que uma emoção toma conta de toda a sua vida? É exatamente isso. Às vezes a gente não tem o controle. Por quê? É como se algo maior do que você estivesse conduzindo suas atitudes. Isso acontece com todo mundo, gente. Mas é uma forma simbólica, utilizada em séculos, que nos ajuda a observar como a gente lida com a vida, que são os 4 elementos da natureza: fogo, ar, água e terra. E como que a gente pode observar como a gente lida com as nossas emoções de acordo com esses 4 elementos que está aqui dentro de nós? Parece engraçado, né? Mas a natureza é sábia. O problema, gente, não é a gente sentir as nossas emoções. O problema é quando elas começam a dominar completamente a sua forma de viver. Aí você se sente uma prisioneira ou um prisioneiro das suas próprias emoções. Então vamos observar. Para você que tem muito fogo dentro, o que é? O fogo aquece, ele movimenta, ele transforma, mas também ele pode queimar. Quando ele está em excesso, o que acontece com as nossas emoções? Você explode. Então, se você é uma pessoa explosiva, você perde a paciência com facilidade. Qualquer coisa que acontece com você, você já explode. Tudo vira discussão. Você se sente assim? A pessoa de fogo, qualquer opinião parece um ataque. Ela reage antes mesmo de compreender aquilo que está acontecendo. E isso machuca muito ela, porque ela passa a ter raiva, ela passa a decidir, às vezes, situações que são simples de resolver, ela passa a explodir com raiva sem mesmo perceber o que está sentindo. Agora, para aquela pessoa que é de ar, o que o ar representa? As ideias, os sonhos, a criatividade. Só que a pessoa que tem muito ar dentro dela, a mente não para. Sabe aquela síndrome do pensamento acelerado? É exatamente, muito ar, muita ideia na mente. Você faz planos que nunca termina. É sempre uma ideia a mais, uma criatividade a mais. Mas você começa muitas coisas e conclui poucas. Promete para si mesmo que vai mudar, mas não consegue perseguir aquela ideia com disciplina. Mas amanhã tudo recomeça do mesmo jeito. É aquela velha promessa da segunda-feira ou de final de ano. O excesso de pensamento, gente, impede a ação. É por isso que a ansiedade toma conta. É muita projeção, muito pensamento para o futuro. Então está na hora do quê? De começar a prestar atenção na realidade. Isso é que é importante para quem tem muitos pensamentos acelerados, é estar presente aqui no agora, observando o que realmente você está fazendo. E aquelas pessoas que possuem muita água? Estas são aquelas pessoas sentimentais. Tem muita empatia, acolhe muito, mas quando transborda, se afoga nas próprias emoções. Você se perde nelas. Por quê? Porque você fica muito emotiva. Você acaba dependendo da aprovação das outras pessoas. Quer ser reconhecida, quer ser aprovada, é muito boazinha, tem medo de desagradar, sente tudo de forma intensa e quando a pessoa te frustra, o que você faz? O seu mundo cai. E muitas vezes você fica paralisado porque não consegue sair do sofrimento, fica remoendo, relembrando tudo aquilo que a pessoa te falou, tudo aquilo que aconteceu e isso não te deixa estar em paz. E o que você precisa fazer? Menos emoção, observar mais, estar mais atento aos seus sentimentos, nem tanto à terra, nem tanto ao céu. E para aqueles que estão sempre aqui aterrados, né? A terra nos dá o quê? Estabilidade. A terra você precisa de disciplina, de segurança, mas quando fica pesado demais, ela vira o quê?
estagnação. Você não consegue andar, é como se você estivesse carregando o mundo nas costas. Aí você fica com preguiça, falta de motivação, você não sabe o que precisa fazer, se sente perdido, é como se estivesse um tiroteio. Não sabe para onde ir. Você já viu aquela expressão? Eu me pareço um cego no tiroteio? É isso aí, tudo fica muito difícil, tudo parece pesado, insuportável de carregar. Então, gente, o que é legal é você perceber que nenhum desses elementos é ruim. Aliás, nós temos todos eles dentro de nós. Todos são necessários para o nosso equilíbrio. A gente precisa do fogo para agir, para ter força, para ter energia, como a gente precisa do ar para imaginar, para pensar, para refletir. A água para amar, para nos acolher, e da terra para construir. Então você percebe que quando nós estamos em equilíbrio, tudo pode acontecer de forma harmônica. O equilíbrio, ele não acontece quando a gente elimina um desses elementos, não, de forma alguma. O equilíbrio, ele só acontece quando nós aprendemos a reconhecer cada um deles e conduzi-los de uma forma equilibrada, de acordo com cada momento que você está vivendo. É exatamente esses elementos que nos conduz a tomar decisões mais assertivas. E o autoconhecimento começa pela observação, sem se julgar muito, sem se culpar, sem achar que você não é merecedora, que você fracassou. Tudo isso são justificativas e argumentos que a gente resolve para não assumir responsabilidades. Olhar para a própria sombra não significa dizer que eu sou uma pessoa ruim, de forma alguma. Significa dizer que existe uma parte dentro de você que precisa de um certo cuidado, de atenção. E quando você faz isso, gente, a sua vida se transforma. Sabe por quê? Porque você deixa de repetir os mesmos padrões que te aprisionam. Para de ficar trocando relacionamentos abusivos, de trabalhos que sugam a sua energia, trocar de amizade o tempo inteiro. E aí você começa a transformar a única pessoa capaz de mudar a sua realidade, que é você mesmo. O desenvolvimento pessoal não é se tornar perfeito, não, de forma alguma. É se tornar consciente, porque toda vez que você reconhece um padrão que te prejudica, você passa a tomar consciência e deixa de ser prisioneiro dele. E dessa forma, você passa a fazer escolhas mais assertivas, verdadeiras, que te liberta e que te faz tornar-se um ser humano melhor a cada dia. E ela acontece quando você aprende a governar as suas próprias emoções. Aprenda isso e você vai ver como você viverá uma vida libertadora. Então, observe-se todos os dias. Sabe aquela frase, orai e vigiai? É exatamente isso. Porque a pessoa mais importante que você irá conhecer durante toda a sua vida não é o outro, é você mesmo.